encerrando o mês da Bíblia e hoje o programa Pelos Caminhos da Fé vai percorrer as páginas deste livro sagrado e também desbravar o mundo dos livros e da imaginação. Nós estamos aqui na Biblioteca da Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte em uma exposição de Bíblias com mais de 100 traduções diferentes das Sagradas Escrituras. E aqui ao meu lado está o padre João Cônigs, que é teólogo especializado em Bíblia há mais de 45 anos. Qual foi a especialização mesmo que o senhor fez, o estudo? Bom, eu fiz o meu doutorado com uma tese sobre o Evangelho de João, sobre a multiplicação dos pães, o pão da vida no Evangelho de João. Que riqueza que o senhor tirou disso aí? Muita, porque aí eu aprendi que Jesus é o nosso alimento, por isso São João chama Jesus de pão da vida. Então, uma mensagem para a vida que a gente descobre, mas naturalmente a gente tem que estudar isso no texto para tirar toda a riqueza das palavras que os evangelistas usam, né? São de uma profundidade que dá para se alimentar durante a vida inteira. Engraçado, interessante, né, que o senhor falou a importância de contextualizar o texto da Bíblia, né? Certamente, tem que contextualizar em duas direções. Tem que conhecer o contexto em que Jesus falou essas coisas. Também o contexto de Jesus, que é a tradição judaica, porque Jesus era judeu. Então, por um lado, o contexto antigo, mas tem que conhecer também o contexto de hoje, como é que as pessoas recebem estas palavras, né? O que é que as pessoas sentem a partir da sua experiência de vida. Então, a gente tem que unir esses dois contextos, o contexto de Jesus e o contexto nosso hoje. O que muda, assim, até uma curiosidade, o que muda de uma tradução para outra? Todas as línguas são diferentes, né? Você nunca pode dizer exatamente a mesma coisa numa outra língua. Cada língua tem o que se chama sua estrutura semântica, né? Então, traduzir é um trabalho muito delicado. A gente não traduz palavras, a gente traduz a experiência e a intenção de quem escreveu. E isto exige um senso artístico, uma sensibilidade poética, não é um trabalho técnico. Então, eu imagino que para São Jerônimo deve ter sido bastante difícil, né? Ele que foi o desbravador, digamos assim. São Jerônimo se deslocou para a Terra Santa para poder sentir como os habitantes da Terra Santa, os judeus, Jesus era judeu, como eles sentiam as palavras. A gente deve pensar também que no mesmo país existem diversos usos da língua. O povo comum usa uma outra linguagem que os doutores, vamos dizer. Então, aqui no Brasil, temos traduções em língua mais popular e traduções em língua mais erudita, porque cada cultura tem direito à sua tradução da Bíblia. Pois é, Catarina, quando a gente compara diversas traduções da Bíblia, por exemplo, em português, temos aqui a tradução ecumênica da Bíblia e aqui a tradução da CNBB. O prólogo do Evangelho de João começa assim, na tradução ecumênica. No início era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Quando pega a tradução da CNBB, eu leio, no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Tem uma diferença na tradução. Em latim, não existe o termo palavra. Em latim, quando se quer dizer aquilo que nós chamamos palavra, em latim se diz verbum,
de onde vem o português verbo. In princípio erat verbum, et verbum erat apud Deum, e Deus erat verbum. A questão é que verbo em português fica muito abstrato, palavra é muito mais direto. E o que João quer dizer é que Jesus é a palavra direta de Deus dirigida a nós. Então, palavra para nós é melhor, verbo é mais tradicional. Ora, a Bíblia não foi escrita nem em português, nem em latim, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, que era o inglês daquele tempo, a língua que as pessoas assim, na vida pública e no comércio falavam. Eles, em casa, eles falavam aramaico, mas no comércio falavam grego. Então, o Novo Testamento, que era para comunidades pelo mundo inteiro, foi escrito em grego. Aí, nós lemos, então, o mesmo texto em grego, en arché, en hologos. Kai hologos en prostonteion, kai theos en hologos. Aí, verbo é logos, de onde vem a lógica, né? E aí se pensa nos filósofos, que deram muita importância ao logos, que significava também a inteligência, a capacidade de se expressar, de se comunicar. E hoje em dia, então, se pode dizer que Jesus é a comunicação de Deus. São diversos sentidos desta palavra original, logos, que tomam matizes diferentes conforme as diferentes traduções que a gente consulta. E assim adiante. Então, assim, eu queria só que o senhor deixasse sua mensagem às pessoas que têm essa vontade de ler a Bíblia, mas não sabem por onde começar, não sabem contextualizar. O que o senhor diria para essas pessoas? Como cristão, a gente deve ler a Bíblia com o interesse de um cristão. No Novo Testamento, os Evangelhos, eu sempre aconselho começar com o Evangelho de Lucas, que é muito, mas muito bem contado. Lucas era um grande artista, aliás, ele era pintor também, né? E o livro dos Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho de Lucas, porque este livro dos Atos dos Apóstolos nos dá o contexto dos primeiros cristãos, mostra as primeiras comunidades. Cada manhã que eu abro a Bíblia, fico impressionado com as coisas que eu não descobri antes. Aqui encontramos a exposição de uma parte das Bíblias que esta biblioteca possui. São centenas de exemplares em diversos idiomas. Só da Índia temos 8 traduções diferentes para as 25 línguas oficiais que o país possui. E aqui comigo está a Wanda, que é coordenadora da Biblioteca da Faculdade Jesuíta. Wanda, então que tipo de exposição é esse? Quais são as Bíblias que se tem aqui? Olha, na verdade, essa exposição aqui, pelo que vocês podem observar, é apenas uma pequena amostra, né? Aqui estão expostos mais ou menos 50 títulos, né? É uma pequena amostra porque nós temos quase 200 edições. Então, você vai encontrar Bíblias em vários idiomas aí. Como esse acervo foi montado? Esse acervo ele foi montado através de doações de professores, de jesuítas, vindos de várias casas da Companhia de Jesus, ao longo desses anos todos, né? Que tipo de público vocês recebem? Olha, para essas consultas, além dos nossos professores e também dos nossos alunos, nós recebemos com frequência, né, visitantes vindos de todos os lugares, né, do Brasil e também do exterior, né? A gente fica contente de perceber que eles vêm de lugares, às vezes, distantes, né? Conseguem encontrar aqui uma Bíblia que, às vezes, não consegue localizar no seu próprio país, né? Você vê que é uma riqueza que está exposta aqui. E é só uma pequena amostra. Além das Bíblias que estão aqui expostas, dessa exposição, que tipo de acervo a mais vocês têm? Olha, nós temos aqui uma base de dados com mais de 100 mil títulos, 100 itens, né, em livros, né, nas várias áreas, mas sobretudo na filosofia e na teologia. E temos também uma base de dados com mais de 130 mil fascículos de periódicos. Além disso, um acervo de obras raras com mais de 2.200 títulos. Então, é um acervo muito diversificado, muito seleto.
Algumas obras raras foram colocadas em exposição para celebrar o mês da Bíblia. E aqui nós temos exemplares raríssimos de Bíblia. Zita, explica pra gente que Bíblia é essa. Olha, aqui a gente colocou nessa amostra 2 exemplares, né, da nossa sala de obras raras. Uma referente à Bíblia do século XVI, que são 6 volumes. É uma Bíblia considerada muito rara, né, publicada em latim. E um comentário às epístolas de Paulo aos Romanos, que é um livro também publicado por um jesuíta, Francisco de Toledo, considerado uma obra muito rara. E esse material aqui do século XVI, né? Como vocês fazem para mantê-lo, preservar o papel? Esse material ele é mantido em uma sala, né, com condicionamento, com controle de umidade, temperatura, né? É feito todo um processo de higienização desse material para a guarda e todo um trabalho mesmo visando a conservação desse material para o futuro. Aqui a gente tem, né, um facsímile do papiro de Bodmer, que é um manuscrito que está datado entre o 175 a 225 depois de Cristo. Né? Ele contém o prólogo do Evangelho de João e a oração do Pai Nosso do Evangelho de Lucas. A história da imprensa e dos livros está intimamente ligada à Bíblia, pois ela foi o primeiro livro produzido na máquina de imprensa de Gutenberg. Padre, então a Bíblia está na história dos livros impressos, não é? Certamente. A Bíblia é a origem dos livros impressos. O primeiro produto de imprensa foi a Bíblia imprimida por Gutenberg, que era um homem muito cristão e queria então honrar esta nova invenção da imprensa, publicando em primeiro lugar a Bíblia. Agora, tem uma coisa que nós devemos ter bem claro. Antes da Bíblia impressa, do século XVI, as pessoas não podiam ter praticamente um exemplar pessoal da Bíblia, porque era muito, mas muito caro. Então, a Bíblia se lia em comunidade, como ainda se faz na sinagoga dos judeus e na liturgia cristã. A Bíblia foi concebida para ser lida em comunidade. O costume de ler a Bíblia individualmente é uma coisa da modernidade. Ajuda, porém, não pode substituir a leitura comunitária. Mas hoje as coisas estão bem mais fáceis. Olha só a quantidade de livros que nós podemos encontrar em apenas uma biblioteca. São várias cores, formas e para todos os gostos. Viemos a esta Biblioteca Infanto-Juvenil de Belo Horizonte para desbravar os primeiros passos do leitor e escritor, que de forma lúdica se apropria desse maravilhoso mundo dos livros. Tem gente que é tão amante das histórias e da literatura que, como se não bastasse trabalhar em uma biblioteca, também é escritor. É o caso de Samuel, que vai lançar o seu primeiro livro, não é isso, Samuel? É isso, Catarina. Eu estou lançando meu primeiro livro solo, participei de outras publicações, que no caso foram antologias com vários autores, obras coletivas. E dessa vez agora, depois de um bom tempo de trabalho, de esforço, eu estou publicando então a minha primeira obra solo. E como que a literatura, as histórias entraram em sua vida? Foi desde pequenininho ou já foi você mais adulto? Sim, na verdade, a minha relação com a literatura é antiga, uma vez que, em primeiro lugar, minha mãe é professora, minha mãe é formada em letras também, assim como eu, e sempre gostei de histórias, sempre gostei de ouvir e de ver histórias, sempre fui fascinado com teatro, com cinema. Desde criancinha, desde pequenininho, eu ficava vidrado. Quando alguém começava a contar uma história, eu parava e, sim, o mundo podia desabar, que eu não deixava de prestar atenção no que a pessoa estava contando para mim. E em seguida, depois que eu me alfabetizei, eu tive um momento de um pouco de dificuldade na escola e a professora recomendou que eu procurasse ler mais. E, inclusive, a leitura proporcionou um maior, digamos assim, rendimento da minha parte na escola. E assim, não só proporcionou esse maior rendimento, como também despertou uma paixão
pelo livro como objeto. Então eu passei a devorar livro, a procurar, a meio que me esgueirar sempre em livrarias. Então eu adorava ficar escondido entre as estantes. E isso foi meio que compondo em mim o que eu sou hoje, uma pessoa que, sem sombra de dúvidas, tem um compromisso com a literatura. Eu acredito que a fantasia é uma forma diferente da gente se relacionar com o mundo e uma forma da gente entender o mundo. Então, muitas vezes, a nossa relação simbólica pode ser, digamos assim, catalisada pela fantasia. Eu acho que é por isso que as crianças gostam tanto de contos de fadas, porque é através desses contos de fadas que elas aprendem o mundo, que elas apreendem e aprendem. Então, pensando nisso, eu acho que essa minha paixão pela fantasia está muito nesse elemento de também entender como me relacionar com a realidade. Porque a história fala sobre os nomes, números e mais coisas. Porque é muito legal e ler fala tanto de coisas legais e muita aventura. Porque é divertido e a gente aprende a ler rápido. Eu gosto de ler porque é muito legal. E aqui tem um espaço interativo também para as crianças, que é esse painel onde elas mesmas podem montar e mexer no enredo, na historinha. Como funciona aqui, Samuel? Olha, Catarina, esse painel veio do Festival Internacional de Quadrinhos, né? Foi um presente que a gente recebeu e ele serve para as crianças poderem interagir de uma forma mais livre com a narrativa que acontece aqui. Então são múltiplas narrativas e a criança vai girando o painel de acordo com o que ela acha que pode ser a história. No local se reúnem os contadores de histórias. São amantes da literatura que semanalmente vêm partilhar sobre novos livros e autores, além de trocarem experiências na arte de contar histórias. O que significa a leitura para você? A leitura é assim, ela me possibilita uma reflexão da minha própria vida, ela me possibilita alegria, eu acho que leitura, informação, eu acho que ler é vida. Mas eu acho que é principalmente esse encontro com as pessoas, esse prazer de estar ali narrando e dividindo essa admiração pela literatura. Neste espaço também encontramos alguém que nos chamou a atenção pela atividade e prontidão. Este é o Ander, que já nasceu sem enxergar, mas cultiva em si o amor pela leitura desde a infância. Bom, como eu disse, o livro para mim é um refúgio. O livro para mim, ele é um amparo. O livro para mim, ele insere em todos os contextos da minha vida. Porque, dependendo do contexto no qual me encontro, no momento no qual eu me encontro, o livro ele sempre me complementa. Ele sempre traz para mim aquele algo mais que eu preciso. Seja num momento mais de humor, seja num momento mais introspectivo, seja num momento muito mais lúdico também. Então o livro me dá todas essas possibilidades, né? Me traz todas essas capacidades, né? Eu sempre classifico o livro como um multifuncional, um multiuso, um multitudo. Ele complementa todos os momentos da nossa vida. Aqui encontramos a leitura em duas escritas, uma forma de inclusão, tanto para as pessoas com deficiência visual, quanto para as que enxergam. Então facilita, né, a aproximação do cego com o livro, também como a aproximação da pessoa não cega com o mesmo livro. Inclusive aproxima as pessoas, né, faz a inclusão tanto da literatura quanto a inclusão das pessoas também. Mas é claro que tem um livro em especial que para ele é mais importante, as Sagradas Escrituras. Sou católico também, né? Sou frequentador de missas, principalmente aos domingos, né? Então eu tenho muito mais acesso aos evangelhos, né? E tenho, sim, a gente hoje tem Bíblia em áudio, né? Então eu tenho, inclusive, uma Bíblia em áudio, sempre que eu ouço partes da Bíblia, eu seleciono, pego um CD e falo, hoje eu vou ouvir
aleatoriamente. Então, coloco um CD e ouço a Bíblia aleatoriamente, uma parte, sempre para um momento de reflexão. Agora nós vamos a uma biblioteca comunitária conhecer uma interessante história de superação. Vanilda começou catando livros em um lixão e hoje já abriu 17 bibliotecas que estão espalhadas em diversos estados do país. Eu comecei comprando, ganhando, né? Quando eu acho, parece que é livro agora descartável, leu, jogar fora, eu pegava, colocava na caixa e colocava debaixo da cama. Chegou um ponto que debaixo da minha cama não cabia. Aí eu fui dormir na cozinha e o meu quarto virou uma biblioteca. Aí não cabia, começou a ir para a cozinha e para o banheiro. Aí não deu, comecei alugando um barracão. E aí fui alugando outros, aí pessoas foram oferecendo espaços e foram chegando mais ajuda, e mais livros, mais voluntários, mais pessoas carentes. E deu nisso, mas não foi nada proposital. Mas para conseguir forças e o direcionamento, o segredo ela encontrou se debruçando nas Sagradas Escrituras. Foi através da Bíblia, porque a Bíblia é uma bússola para a nossa vida, né? E os livros nos transportam, até mesmo quem não tem dinheiro para viajar. Você lê, você se enquadra em um personagem, você conhece outras culturas, outros povos, outros lugares, você pode crescer culturalmente, você pode se melhorar emocionalmente e até financeiramente e profissionalmente. Por isso eu amo os livros. Os vizinhos e amigos ajudam como podem. Na medida do possível, eu dou o que eu posso e porque eu gosto dela e vejo a luta que ela tem para poder estar arrecadando. Eu acho muito bom e muito importante. Acho muito bonito. Da imaginação dos livros à realidade, o que a princípio era apenas uma biblioteca acabou se transformando em um ponto de apoio social. Aqui os visitantes recebem alimentação, roupas, donativos em geral e até mesmo cursos profissionalizantes. Certo dia eu ensinando para casa para uma criança, ela deitou na mesa e eu falei, filho, você vai fazer para casa ou você vai dormir? Eu falei, eu quero fazer, mas eu estou com tanta fome que eu quero dormir. Falei, não, então vamos comer. Aí fiz um mexidinho lá com o que eu tinha, dei para ele e outras crianças falaram, tia, eu também não comi. Então eu resolvi fazer ali junto aos meus amigos, junto a comerciantes próximos. Ivanilda, você é cuidadora de idosos, né? O seu salário não é tão alto e mesmo assim você doa aquilo que você tem. O que significa isso? As pessoas realmente não precisam ter muito para doar? Assim, eu não acho que eu ganho pouco, eu ganho o necessário para eu me manter com a minha família e para mim ajudar o próximo que tiver na minha frente. E é isso que faz a diferença. Eu acho que é saber dividir, porque multiplicar foi só Jesus. Ele multiplicou, virou as costas, multiplicou tudo, dividiu e deu lá, né? O discípulo é que se virou para entregar. Multiplicar é com ele, eu estou aqui para dividir o que eu tenho. A palavra, o verbo, a boa nova chegou aos nossos dias. Por ela, os santos encontraram o apoio e a razão de sua fé. Obrigada, Senhor, por esta palavra que se fez carne e pela carne que se fez salvação ao alcance de nossas mãos. Os livros são uma grande riqueza cultural e religiosa que nós temos, mais ainda se forem as Sagradas Escrituras. E então, por que não começar hoje uma boa leitura? Fica a dica para você. Obrigada por sua companhia, um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.